Em outras palavras, os grupos étnicos maiores contêm, em média, uma proporção menor de milionários do que os grupos menores. E o que dizer do número de anos que um elemento médio de um dado grupo de origem já passou na América? Quanto mais tempo ele está no país, menos probabilidade de produzir uma porcentagem alta de milionários. E por quê? Porque os Estados Unidos são uma sociedade baseada no consumo. Em geral, quanto mais tempo o membro médio de um grupo de origem já viveu na América, mais provável é que ele ou ela já tenha se socializado por completo dentro de um estilo de vida de alto consumo. A outra razão: os americanos de primeira geração costumam ser negociantes autônomos. O trabalho autônomo é um grande fator correlato positivo da riqueza. Isso não significa que ter um trabalho autônomo ou ser de primeira geração na América garanta que alguém seja milionário. A maioria dos americanos autônomos nunca irá acumular nem mesmo níveis modestos de riqueza. O mesmo é verdade para a maioria dos americanos de primeira geração. Porém, hoje há 23 milhões de pessoas nos Estados Unidos que nasceram em outros países. É uma variedade genética muito grande. Note também que 12% dos 500 maiores empresários da revista INC são americanos de primeira geração. Poderíamos esperar que os filhos, filhas, netos e netas dessas pessoas tivessem automaticamente sucesso econômico. Até mais do que seus pais e avós, mas não é verdade. Discutiremos as transferências intergeracionais com mais detalhes nos capítulos 5 e 6. Mas permita-nos explicar neste momento por que a próxima geração costuma ser menos produtiva economicamente do que a última. Victor e seus filhos. Considere o caso de Victor, um empresário bem-sucedido, que é um americano de primeira geração. Empresários como ele sempre se caracterizaram por sua economia. Pouco status, disciplina, baixo consumo, risco e muito trabalho duro. Mas depois que essas maravilhas genéticas se tornam sucessos financeiros, o que acontece? O que eles ensinam aos seus filhos? Será que eles os incentivam a seguir o exemplo do pai? Será que seus filhos também se tornam donos de empresas de escavações, consertos de telhados, negociantes de ferro velho e assim por diante? Com toda a probabilidade, não. Menos de 1 em 5 segue essas carreiras. Não. Victor quer que seus filhos tenham uma vida melhor. Ele os incentiva a passar muitos anos na faculdade. Victor quer que seus filhos se tornem médicos, advogados, contadores, executivos e assim por diante. Mas ao incentivá-los a isso, na essência, Victor os está desencorajando a se tornarem empreendedores. Sem saber, ele os está incentivando a adiar sua entrada no mercado de trabalho. E, naturalmente, ele os incentiva também a rejeitar seu estilo de vida frugal e seu ambiente autoimposto de escassez. Victor quer que seus filhos tenham uma vida melhor. Mas o que exatamente Victor quer dizer com isso? Ele quer dizer que seus filhos devem ter uma boa educação e um status ocupacional muito mais alto do que ele próprio teve. Para ele, uma vida melhor também significa ter coisas melhores, belas casas, automóveis novos de luxo, roupas de boa qualidade, ser sócio de certos clubes. Mas Victor se esqueceu de incluir nessa definição do que é melhor muitos elementos que foram as pedras fundamentais do seu próprio sucesso. Ele não percebe que ter uma boa formação também acarreta certas desvantagens econômicas. Os filhos adultos de Victor, instruídos como são, já aprenderam que se espera um alto nível de consumo das pessoas que passam muitos anos numa universidade ou numa escola profissional. Hoje, seus filhos são SAR, subacumuladores de riquezas. São o oposto de seu pai, um negociante bem-sucedido que andava de macacão azul. Seus filhos estão americanizados. Eles são parte da geração de alto consumo e de adiamento do emprego. Quantas gerações são necessárias para que um grupo étnico que hoje contém milhares de Victors se torne americanizado? Não mais que algumas poucas. A maior parte passa para a faixa americana normal dentro de 1 ou 2 gerações. É por isso que a América precisa de um fluxo constante de imigrantes,
com a coragem e a tenacidade de Victor. Esses imigrantes e seus filhos são constantemente necessários para substituir os Victors da América. Os autores Todd e Alex. Vários anos atrás, fomos solicitados a realizar um estudo sobre os ricos na América. Fomos contratados por Todd, o vice-presidente da subsidiária de uma grande empresa. Os ancestrais de Todd eram ingleses. Seus antepassados já estavam na América antes da independência. Mais recentemente, eles possuíam indústrias de aço na Pensilvânia. Todd, seu descendente direto, frequentou uma escola particular exclusiva na Inglaterra. Na universidade, jogava rugby. Todd, como muita gente, sempre acreditou que os ricos herdam sua fortuna. Também acreditava que a maior parte dos ricos tem raízes inglesas. E o que aconteceu com as firmes opiniões de Todd depois que ele nos acompanhou nas pesquisas de campo, conhecendo os milionários da América? A maioria dos milionários pesquisados eram composta de ricos de primeira geração e não eram de origem inglesa. A maioria frequentou escola pública, dirige carros americanos e prefere um sanduíche ao caviar. E ao contrário de Todd, a maioria leva uma vida frugal. Houve outro fato que fez Todd compreender melhor as coisas. Durante nossa pesquisa, um empresário chamado Alex aproximou-se de Todd e de outros funcionários da empresa. Alex queria comprar a firma que empregava Todd. Mas quem era esse tal de Alex, afinal de contas? Seu pai imigrou da Rússia para a América antes do nascimento de Alex. O pai era dono de uma pequena firma. Alex formou-se numa universidade estadual. Todd perguntou, mas como é possível que esse sujeito queira e tenha os recursos para comprar a empresa? O pai de Alex respondeu sucintamente, os russos são os melhores negociantes de cavalos. Alex é um multimilionário que fez a si mesmo. É o protótipo da história de sucesso americana. E inversamente, Todd e outros como ele são uma espécie de risco de extinção. Algum dia podem até ficar extintos. Isso é especialmente verdade para aqueles que gastam muito tempo em reminiscências acerca de como os seus falecidos antepassados fundaram estradas de ferro, fundições de aço e serviços de expresso postal a cavalo, muito tempo atrás. Frugal, frugal, frugal. Eles vivem muito abaixo dos seus meios. A primeira vez que entrevistamos um grupo de pessoas com pelo menos 10 milhões, decamilionários, a sessão acabou sendo bem diferente do que havíamos planejado. Fomos contratados para estudar os milionários por uma grande companhia internacional de crédito fiduciário. Nosso cliente queria que estudássemos as necessidades dos indivíduos com alto patrimônio líquido. Para garantir que nossos decamilionários se sentissem muito bem durante as entrevistas, alugamos uma luxuosa cobertura no East Side, um bairro chique de Manhattan. Também contratamos 2 bufês especializados em comidas finas. Eles organizaram um menu com 4 patês e 3 tipos de caviar. Para acompanhar, sugeriram uma caixa de vinho Bordeaux de alta qualidade, safra 1970, e uma caixa de um maravilhoso Cabernet Sauvignon 1973. Armados com esse menu que achamos ideal, esperamos com entusiasmo a chegada dos nossos decamilionários. O primeiro a chegar foi um que apelidamos de Sr. Bud. Aos 69 anos, milionário de primeira geração, o Sr. Bud possuía vários terrenos comerciais valiosos na área metropolitana de Nova York. Também era dono de 2 empresas. Você nunca imaginaria, pela sua aparência, que ele possuía bem mais de 10 milhões. Sua roupa era absolutamente normal e comum, um terno e um sobretudo bem usados. Mesmo assim, queríamos fazer o Sr. Bud sentir que nós compreendíamos perfeitamente o que um decamilionário espera em relação a bebida e comida. Assim, depois de nos apresentarmos, um de nós perguntou, Sr. Bud, posso lhe servir um copo de Bordeaux 70? O Sr. Bud olhou para nós com uma expressão intrigada e disse, eu bebo uísque e 2 tipos de cerveja, grátis e Budweiser.
Disfarçamos nosso choque ao perceber o verdadeiro significado da mensagem desse decamilionário. Durante a entrevista subsequente, que durou 2 horas, os 9 decamilionários se mexeram muito na cadeira. De vez em quando davam uma olhada para o buffet, mas nenhum deles sequer tocou nos patês, nem tomou os nossos vinhos finos. Sabíamos que eles estavam com fome, mas eles comeram apenas as torradas. Detestamos desperdiçar comida. O que fizemos com nossas comidas e bebidas? Não precisamos jogar fora. Os funcionários da empresa que nos contratou, na sala ao lado, consumiram quase tudo. Naturalmente, com a ajuda dos 2 autores. Parece que todos eram gourmets. Entretanto, nenhum de nós era decamilionário. Uma base para se construir a riqueza. Hoje sabemos muito mais sobre o estilo de vida dos ricos. Hoje em dia, quando entrevistamos milionários, oferecemos um lanche mais de acordo com o modo de vida deles. Oferecemos café, refrigerantes, cerveja, uísque quando o evento é à noite, e sanduíches de pão de forma. E, naturalmente, lhe pagamos entre 100 e 250 por cabeça. Às vezes oferecemos incentivos adicionais. Muitos deles já escolheram um grande urso de pelúcia, bastante caro, como um de seus prêmios não monetários. Eles nos dizem que tem um neto ou neta que acharia o máximo ganhar de presente um urso daquele tamanho. É de se lamentar que algumas pessoas julguem as outras segundo suas preferências em matéria de comida, bebida, terno, relógios, carros e assim por diante. Para eles, as pessoas superiores têm um gosto fino quando se trata de bens de consumo. Só que é muito mais fácil comprar produtos que indicam superioridade do que ser realmente superior em termos de relação econômica. Dedicar seu tempo e dinheiro ao esforço de parecer superior muitas vezes acarreta um resultado predizível, uma realização econômica inferior. Quais são as 3 palavras que traçam o perfil dos ricos? Frugal, frugal, frugal. O dicionário Webster define frugal como um comportamento caracterizado por ou refletindo economia no uso dos recursos. O oposto de frugal é perdulário. Definimos perdulário como um estilo de vida marcado por gastos abundantes e excesso de consumo. Ser frugal é a pedra fundamental de construção da riqueza. Contudo, com demasiada frequência, os perdulários recebem promoção e sensacionalismo por parte da imprensa popular. Por exemplo, sofremos um bombardeio constante de exageros da mídia sobre chamados atletas milionários. Sim, é verdade que alguns membros dessa população são milionários. Mas se um jogador de grande talento faz 5 milhões por ano e tem 1 milhão de patrimônio líquido, isso não é grande coisa. Segundo a nossa equação de riqueza, quem ganha 5 milhões e tem 30 anos de idade deveria ter como patrimônio líquido 15 milhões ou mais. Quantos jogadores altamente pagos têm um nível de riqueza dessa categoria? Acreditamos que é apenas uma minúscula fração. E por quê? Porque a maioria deles tem um estilo de vida perdulário e pode sustentar esse estilo de vida enquanto estiver ganhando uma renda muito alta. Tecnicamente, eles podem ser milionários, ou seja, ter um patrimônio líquido mínimo de 1 milhão ou mais. Porém, tipicamente ficam embaixo na escala dos par, os prodígios acumuladores de riqueza. Quantos lares na América ganham 5 milhões por ano? Menos de 5 mil entre os quase 100 milhões de lares. Isso significa cerca de 1 em 20 mil. A maioria dos milionários nunca chega a ganhar nem 1/10 de 5 milhões em um ano. A maioria só se torna milionária depois de ter 50 anos de idade ou mais. A maioria é frugal, e poucos deles poderiam ter sustentado um estilo de vida de alto consumo e ao mesmo tempo terem se tornado milionários. Mas o estilo de vida perdulário vem de jornais e o tempo na TV. Com demasiada frequência, os jovens escutam a doutrina: quem tem dinheiro é mão aberta. E se você não mostra, é porque não tem. Dá para imaginar a mídia fazendo sensação em torno do estilo frugal do milionário americano típico? Quais seriam os resultados? Baixos índices de audiência na TV,
e falta de leitores. Porque a maior parte dos que constroem riqueza na América são pessoas que trabalham muito, levam uma vida simples e não têm o menor glamour. Sua riqueza raramente foi ganhada por meio de loterias, jogos esportivos ou programas de perguntas e respostas. Porém, são apenas esses ganhos repentinos tão raros que a imprensa alardeia. Muitos americanos, especialmente os SAR, os subacumuladores de riqueza, sabem como lidar com os aumentos na sua renda. Eles os gastam. Sua necessidade de gratificação imediata é muito grande. Para eles, a vida é como um programa de perguntas e respostas. Os ganhadores recebem dinheiro rápido e presentes vistosos. Os espectadores sentem muita empatia pelos concorrentes. Basta ver os altos índices de audiência desse tipo de programa. As pessoas adoram ver suas substitutas ganhando carros, iates, eletrodomésticos e dinheiro vivo. Porque estes programas de perguntas e respostas nunca oferecem uma bolsa de estudos como prêmio. Porque a maioria das pessoas quer uma gratificação imediata. Eles não querem trocar um prêmio como, digamos, uma van, por 8 anos de estudo numa escola noturna, mesmo que um diploma universitário possa se traduzir mais tarde num valor equivalente a uma dúzia de vans. O estilo de vida milionário do americano típico. Será que um programa sobre o milionário americano típico iria agradar a um público da TV de massa? Nós duvidamos. Por quê? Vamos ver por quê. A câmera se aproxima da casa do Sr. Johnny Lucas, o típico lar de um milionário. Como a maioria dos milionários, Johnny, de 57 anos, está casado com a mesma mulher desde o início da sua vida adulta. Ele é formado por uma universidade local, é proprietário de uma pequena firma de serviços de zeladoria que prosperou nos últimos anos. Todos os seus funcionários agora usam uniformes bem cortados e bonés com a marca da empresa. Para os vizinhos, o Sr. Lucas e sua família parecem ser pessoas de classe média sem nada de especial. Entretanto, Johnny tem um patrimônio líquido de mais de 2 milhões. De fato, em termos de riqueza, o domicílio de Lucas está na faixa dos 10% mais altos de todos os lares do seu bairro bom. Do bairro, como um todo, seu lar pertence aos 2% mais altos. Como irá o público da TV reagir à descrição de riqueza de Johnny e das imagens de Johnny na tela? Em primeiro lugar, os espectadores devem ficar confusos, pois Johnny não se parece com o milionário que a maioria imagina. Em segundo lugar, podem se sentir incomodados. Johnny, com seus valores tradicionais de família e seu estilo de vida baseado em trabalho duro, disciplina, sacrifício, economia e sólidos hábitos de investimento, pode ameaçar o público. O que acontece quando você diz ao americano médio que ele precisa reduzir seus gastos para construir riqueza para o futuro? Ele pode perceber isso como uma ameaça ao seu modo de vida. É bem provável que só o próprio Johnny e seus colegas milionários assistissem a um programa assim. Com certeza, esse programa confirmaria suas ideias sobre vida. Apesar dessas dúvidas, vamos assumir que uma grande rede de TV concorde em fazer pelo menos um programa piloto sobre os Johnny Lucas da América. O que esse programa diria ao público? Damas e cavalheiros, este é Johnny Lucas. O Sr. Lucas é um milionário. Vou perguntar a ele sobre seus hábitos de consumo. Essas perguntas vêm dos nossos espectadores. Sob medida ou roupa feita? Em primeiro lugar, Johnny, nosso espectador, JG, deseja saber qual é o preço mais alto que o senhor já pagou por uma roupa. Johnny fecha os olhos um momento, absorto em seus pensamentos. O público fica em silêncio, esperando que ele diga algo entre $1.000 e $6.000. Porém, nossa pesquisa indica que essa expectativa estava errada. Podemos prever que nosso milionário típico vai dizer o máximo que já gastei, incluindo as roupas que comprei para mim, para minha mulher, June, e para meus filhos Buddy e Daryl.
E para minhas meninas, Willen e Ginger, o máximo que já gastei foi uns $399. Agora me lembro, foi o máximo que já gastei. Foi isso, foi o máximo que já gastei. Foi numa ocasião muito especial, nossa festa de 25 anos de casado. Como o público vai reagir à afirmação de Johnny? Provavelmente com choque e desgraça. As expectativas do público não são coerentes com a realidade da maioria dos milionários americanos. Segundo nossa pesquisa mais recente, o milionário americano típico relatou que ele ou ela nunca gastou mais de $399 por uma roupa, seja para si mesmo ou para outra pessoa. Note os números da tabela. 50% ou mais dos entrevistados pegaram $399 ou menos pela roupa mais cara que já compraram. Apenas cerca de 1 em 10 pagou 1.000 ou mais. Apenas cerca de 1 em 100 pagou 2.800 ou mais. Inversamente, cerca de 1 em 4 milionários pagou cerca de $285 ou menos. E 1 em 10 pagou $195 ou menos pelo seu traje mais caro. Esses números valem para todos os milionários da nossa pesquisa. Tenha em mente que 14% dos pesquisados herdaram sua fortuna. E o que acontece quando nós separamos os herdeiros dos milionários tipo self-made men? Estes pagaram significativamente menos pelos ternos, assim como pela maioria dos outros objetos de alto status, do que os que herdaram sua fortuna. O milionário self-made típico, o percentile 50, pagou cerca de 360 por um terno, ao passo que o herdeiro típico pagou mais de 600. De que jeito os Johnnies da América conseguem gastar quantias tão modestas? Johnny não precisa usar ternos caros. Ele não é o advogado de sucesso que precisa impressionar seus clientes. Tampouco precisa impressionar um grande público de acionistas numa reunião anual. Nem a imprensa financeira, nem os banqueiros de investimento. Johnny não precisa se vestir como um poderoso diretor de empresa que está sempre em reunião com a diretoria. Entretanto, ele precisa impressionar a sua equipe de zeladores. Como? Nunca lhes dando a impressão de que está ganhando tanto dinheiro que pode se dar ao luxo de mandar um alfaiate lhe fazer um terno sob medida que custa mais de $1.000. A maioria dos milionários que entrevistamos nos últimos 20 anos tem ideia semelhante às de Johnny. Mas se é assim, então quem é que compra aqueles ternos caros? Nossa pesquisa revelou uma relação interessante. Para cada milionário americano que possui um terno de $1.000, há pelo menos 6 possuidores desses ternos que têm uma renda anual entre $50.000 e $200.000, mas não são milionários. Seus hábitos de compra com certeza têm algo a ver com o fato de eles não serem ricos. Quem são essas pessoas? Tipicamente não são donos da sua própria firma. É mais provável que sejam gerentes de empresas, especialmente aqueles cujas esposas também trabalham, advogados, profissionais de vendas, de marketing e médicos. Por que alguém haveria de sugerir que você gaste mais num terno do que o milionário típico? No artigo publicado há pouco, um dono de ternos muito caros gabou-se de que eles são excelente investimento. Lawrence Minard, no artigo You Are Looking Rather Prosperous, Sir. Forbes, 8 de abril de 1996. O Sr. Minard pergunta e ele mesmo responde quanto à questão de investir em ternos. Será que um terno sob medida pode valer $2.000? Os meus valem. Depois de 14 anos e mais 7 quilos, eles continuam com ótima aparência. Acredite ou não, fiz um excelente investimento. O Sr. Minard conta a seus leitores como ele foi levado pela primeira vez até as alfaiatarias finas da famosa Savile Row, em Londres, por 2 executivos de alto nível que ele considerava que tinham excelente gosto, mas que não eram frívolos em seus hábitos de compra. Eles explicaram que comprar sob medida significa entrar
numa relação única e pessoal com suas roupas. O que realmente significa sob medida? Johnny Lucas nunca mandou fazer um terno sob medida. Será que ele tem uma relação única e pessoal com seu terno de lã da JCPenney? Você está surpreso ao saber que alguns milionários compram na JCPenney? Mas surpreendente ainda é saber que 30,4% dos milionários que responderam à nossa pesquisa têm cartões de crédito da JCPenney. Os ternos Stafford Executive, marca exclusiva da JCPenney, ganharam a nota máxima de durabilidade, corte e caimento, dada por uma importante publicação de bens de consumo. JCPenney agora submete suas roupas a rígidos testes de combinação de cores, resistência do tecido e encolhimento. A Penney é a mais exigente do que qualquer loja de departamentos. Lembre-se que as traças, as cinzas de charuto e outros acidentes não querem saber quanto você pagou pelo terno. Eles não compreendem o significado pleno das palavras sob medida. Eles não estão interessados de fato de que um terno com essa mesma etiqueta já foi usado por Charles Dickens, de Gaulle ou Churchill. Tampouco querem saber se seus ternos vão gerar dividendos ou juros de capital. Mas com certeza, eles são capazes de arruinar seu portfólio de investimentos internos. Calçados, com certeza. Vamos então voltar ao nosso proposto programa de TV. O Sr. Lucas continua no palco. Que tipo de sapatos Johnny Lucas compra? O público, se é que ainda está assistindo, de novo ficará surpreso com sua resposta. Johnny, como a maioria dos milionários, não compra calçados caros. Cerca de metade dos milionários pesquisados relatou que nunca gastou mais de $140 num par de sapatos. 1 em cada 4 nunca havia gasto mais de 100. Apenas 1 de 10 havia gasto mais de 300. Se não são os milionários, então quem é que sustenta os fabricantes e negociantes de sapatos caros? Com certeza, alguns milionários compram sapatos caros. Mas para cada milionário que pagou $300 por um par de sapatos, há pelo menos 8 milionários que já pagaram esse preço. Mas o que a imprensa popular nos conta? A imprensa alardeia aquela proporção minúscula de pessoas que de fato compra sapatos caros e artigos do gênero. Considere essa notícia sobre o promotor de boxe Don King, que passou 2 horas comprando sapatos em Atlanta. Durante essas 2 horas, o Sr. King comprou 110 pares de sapatos numa loja, pelos quais pagou $64.100, incluindo impostos. Sua compra superou o recorde anterior dessa loja, que era de Magic Johnson, que havia gasto $35.000 durante uma visita. A compra do Sr. King significa uma média de $582,73 por par. Quanto ao Sr. King pagou pelos sapatos mais caros? Segundo o artigo, um par de sapatos esporte de crocodilo lhe custou $850. Jeff Schultz, King Foods, $64.100, Bill at Shore Store, 4 de junho de 1995. Note que apenas 1% dos milionários da nossa pesquisa pagou $667 ou mais por um par de sapatos. A compra desses sapatos de crocodilo pelo Sr. King é algo raro, até mesmo entre os milionários. Contudo, a mídia popular gosta de alardear as anormidades do comportamento de compras. Em consequência, os nossos jovens aprendem que comprar artigos caros é o comportamento normal das pessoas ricas. Eles são levados a acreditar que os ricos têm um estilo de vida de alto consumo e aprendem que os gastos excessivos são a recompensa máxima por tornar-se rico na América. Por que Johnny Lucas é ignorado enquanto Don King recebe manchetes nos jornais? Porque os hábitos de consumo de Johnny são banais. Suas recompensas são intangíveis e não relacionadas com produtos. Independência financeira, disciplina e o fato de ser um excelente provedor para sua família, um ótimo marido e pai de 2 filhos
bem disciplinados. A última chance para o Sr. Lucas. Será que sobra ainda alguma esperança de vida para o nosso proposto programa de TV sobre o milionário típico americano? Será que Johnny Lucas ainda consegue cativar e conquistar de volta o público que perdeu?